Oi, pessoal. Hoje, então, a gente vai começar a falar dos estágios do desenvolvimento cognitivo segundo Piaget. Me perguntaram esses dias que quando a gente está falando de desenvolvimento, se a gente está falando só do cognitivo, está também falando do físico. É claro, né? Nós já comentamos sobre isso. Nós estamos falando sempre dos vários eixos do desenvolvimento: o afetivo, o cognitivo, o físico, motor, né? E também a parte social, mas isso para alguns teóricos apenas, né? De um modo geral, a gente já comentou que é aquele tripé: afetivo, cognitivo e físico, ou motor. No caso, o Piaget, ele foca o quê? Ele foca a parte cognitiva, tá ok? Então, qual é o pressuposto inicial do Piaget? Piaget propôs que o desenvolvimento cognitivo se realiza em estágios. Isso significa que a natureza e a caracterização da inteligência mudam significativamente com o passar do tempo. Então, é assim, duas coisas para ressaltar aqui. Vocês podem pegar textos que vão estar escritos estádios em vez de estágios. Não tem problema, gente. Aí é uma questão de linguagem. Vamos considerar como sendo a mesma coisa. Existem até discussões que estádios com D seria o termo mais adequado, mais próximo do que o Piaget queria dizer. Mas se a gente for olhar, né, dicionários, a gente acaba encontrando que estádio e estágio, nesse caso, eles seriam palavras sinônimas, seriam querendo dizer etapas, fases, tá bom? Então é comum a gente chamar de estágio, estágios do desenvolvimento, os 4. E existem diferenças não quantitativas, e sim qualitativas de uma etapa para outra, de um estágio para outro. Ok? Então, que seria assim? O estágio vai dando uma característica especial de como a inteligência da criança está funcionando naquele momento. Um estágio funciona de uma forma diferente da outra, ok? Aqui, para a gente começar a conversa, né? A gente tem que... Isso tem que estar na ponta da língua de qualquer pedagogo, gente. Quais são os estágios de Piaget? Então, o primeiro, sensório-motor. O segundo, pré-operatório. O terceiro, operatório concreto. E o quarto, operatório formal. Existe também uma forma de subdividir isso em 3 estágios. Então, seria o sensório-motor, o primeiro, o pré-operatório, o segundo, e o terceiro, operatório, que seria dividido em concreto, a primeira parte, e formal, a segunda. Das duas formas está correto, tá ok? Ou você dividir em 3 e a terceira ter uma subdivisão, ou então em 4, sensório motor, pré-operatório, operatório concreto e operatório formal. Aqui no slide está escrito pré-operacional, operacional concreto, operacional formal. O mais usado é operatório, em vez de operacional, tá ok, gente? Então, costumem-se a usar o termo operatório. Nós vamos estudar cada uma dessas fases, ok? E aí, o que realmente é interessante a gente focar é entender o que vem a ser operação. Se a gente está falando pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, isso significa dizer que a questão da operação é algo determinante, tá ok? O sensório motor é uma fase onde a gente não fala sobre a operação. Mas operação é um conceito que a gente deve estar atento, né, para entender. Por isso, eu recomendo que vocês assistam ao vídeo que o próprio Piaget ele mostra como ele descobriu essas fases e como ele estudou a operação. Após assistir ao vídeo, nós vamos começar a falar dos estágios.
Mas é importante que vocês assistam ao vídeo. O vídeo foi feito em 1977. Lembrem-se que o Piaget faleceu em 1980 e foi então muito pouco tempo antes de ele morrer, ele fez um vídeo e ele mostrou, né, as experiências dele. Tem imagens da época de como ele fez com as crianças as provas operatórias de Piaget. Hoje essas provas elas são usadas muito em consultórios de psicopedagogia. Eu mesma aqui no meu consultório eu aplico essas provas. E é importante para a gente entender em que nível do desenvolvimento operatório a criança se encontra, para a gente entender como que ela está aprendendo. Ao saber como uma criança está pensando, está entendendo o mundo, fica muito mais fácil, né, de um educador preparar as atividades, né, explicar o mundo para ela a partir do ponto de vista que ela tem no momento, tá ok? Então, para entender o que vem a ser essa operacionalidade, essa operação que diz os termos pré-operatório, operatório concreto, operatório formal, eu peço para que antes de mais nada vocês assistam e reassistam ao vídeo feito pelo próprio Piaget e que eu indico para vocês, já indiquei para vocês nas aulas, tá ok? Até a próxima!